Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, nossa aula de língua portuguesa. E vamos começar um novo assunto, sendo que na verdade é uma continuação do que a gente já vem estudando, que é a questão do período composto. Mas até então a gente viu a questão das orações coordenadas, né? E também a questão das conjunções, né? Que introduzem as orações coordenadas sindéticas, né? Com relação às horas, na verdade a ideia é a gente começar a estudar agora as orações subordinadas. Mas para podermos adentrar de fato nas orações subordinadas, também precisamos entender quais os conectivos, as conjunções que introduzem as orações subordinadas. Sendo assim, eu peço para que vocês abram o módulo na página 53. Onde vocês vão encontrar aí o assunto conjunção integrante. A gente viu as conjunções que introduzem as orações coordenadas sindéticas, não é isso? Agora vamos entender o que seria uma conjunção integrante e qual a sua relação com as orações subordinadas, não é isso? Então vamos lá. No 8º ano você estudou a diferença entre período composto por coordenação e por subordinação. Na verdade, pelo menos comigo, vocês viram aqui no 9º ano mesmo, né? Trabalhei com vocês exatamente a ideia de subordinação e coordenação. Até então a gente focou nas coordenadas, né? Mas desde o início eu tentei estabelecer a diferença, né, entre coordenação e subordinação, né? Então relembro aqui, coordenação, né, as orações coordenadas são aquelas orações que são colocadas uma ao lado da outra, né, em uma posição em justa posição, né? Mas lembrando que nenhuma delas possui uma relação sintática, ou seja, nenhuma delas tem uma dependência sintática, né? Aí a gente viu lá que tem as coordenadas assindéticas, que são aquelas orações que não são introduzidas por uma conjunção, né? E vimos lá as orações coordenadas sindéticas, que são introduzidas por uma conjunção, e dependendo do tipo de conjunção a gente classifica em aditiva, adversativa, em explicativa, em conclusiva e assim sucessivamente, né? Então, com relação às orações subordinadas, né, eu expliquei a vocês que, diferentemente das coordenadas, as subordinadas são orações que possuem uma dependência sintática com uma outra oração que a gente chama de oração principal, né? Ou seja, que dependência é essa? Essas orações subordinadas, pessoal, são orações que desempenham uma função sintática. Então, a gente pode encontrar uma oração funcionando como sujeito, a gente pode encontrar uma oração funcionando como predicativo do sujeito, a gente pode encontrar uma oração funcionando como objeto indireto, ou seja, como complemento verbal, podemos encontrar uma oração funcionando como complemento nominal, e assim sucessivamente. Uma oração funcionando como adjunto adnominal, como adjunto adverbial, tá ok? Então veja que, diferentemente das coordenadas, no qual as orações coordenadas não estabelecem nenhuma função sintática, pois as orações, né, colocadas em uma coordenação, não é que seria uma coordenação, uma oração após a outra, mas sem que haja uma dependência sintática entre elas, certo? Como por exemplo, João acordou, foi tomar banho, depois escovou os dentes, escovou os dentes, trocou de roupa e foi para o trabalho. Veja que são várias orações, mas nenhuma depende da outra, são orações independentes, diferentemente de uma subordinação, em que vocês verão que as orações subordinadas, elas funcionam como elas possuem uma função sintática. Então é por isso que elas são subordinadas a uma outra oração. A gente diz que é subordinada porque ela depende de uma outra oração. Essa oração a gente chama de oração principal, né? Então temos a oração principal, e a oração subordinada funciona como sujeito, como complemento verbal, como um predicativo do sujeito, enfim, né? Ou seja, por isso que existe essa dependência sintática. Mas como falei para vocês, antes de começar a falar sobre as orações subordinadas, a gente precisa compreender o que seria uma conjunção integrante, né? Então, continuando aqui, né, vamos estudar agora o período composto por subordinação a partir de fragmentos de textos imensos. Observe, né? Aí tem aqui, ó, lembre-se,
O período composto por subordinação prevê três situações, de acordo com a função sintática que a oração desempenha. Ela pode desempenhar a função própria de substantivo, de um adjetivo ou de advérbio. Então, são três tipos de orações subordinadas. Temos as subordinadas substantivas, nós temos as subordinadas adjetivas e as subordinadas adverbiais. Qual a diferença entre elas? As orações, isso eu vou reforçar quando a gente for estudar de fato as orações subordinadas. Isso aqui é uma introdução sobre as orações subordinadas, certo? Mas eu quero aqui deixar claro o seguinte, que as orações subordinadas substantivas são aquelas orações que desempenham o papel de termos essenciais da oração ou de termos integrantes da oração. Quais seriam, né? Os termos essenciais, como a gente estudou, sujeito e predicado, ou seja, quando uma oração desempenha a função de sujeito ou de predicado, a gente chama de oração subordinada substantiva. Sendo que, se for sujeito, a gente chama de subordinada subordinada substantiva subjetiva. Se desempenhar função de predicado, a gente chama de oração subordinada substantiva predicativa, né? Mas também será chamada de substantiva quando ela também exercer a função de termos integrantes, como objeto direto, agente da passiva, e assim sucessivamente. Então repita aqui, quando uma oração subordinada tiver a função de termos essenciais ou termos integrantes da oração, a gente chama de orações subordinadas substantivas. Agora, quando a oração subordinada ela tem a função de adjunto adnominal, observe bem, quando a oração subordinada tem função de adjunto adnominal, a gente chama de oração subordinada adjetiva, porque como é uma oração que está ligada a um nome, né? Por isso que é adnominal, certo? Então veja que ela tem uma função parecida de um adjetivo, né? Por isso que chamamos de oração subordinada adjetiva. Agora, quando a oração funciona como adjunto adverbial, a gente chama de oração subordinada adverbial, ok? Então são esses três tipos, certo? As substantivas são aquelas que funcionam como termos essenciais. Olha só, as substantivas são aquelas que funcionam como termos essenciais ou termos integrantes da oração. Então, sujeito, predicado, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, predicativo do sujeito, certo? Agora, as orações subordinadas, adverbial e adjetiva, elas são orações que funcionam como adjuntos, né? Elas funcionam como termos acessórios, certo? Então, presta atenção. As subordinadas substantivas funcionam como termos essenciais integrantes, certo? Enquanto que as adjetivas e as adverbiais funcionam como termos acessórios, certo? Sendo que as que funcionam como adjunto adnominal chamamos de oração subordinada adjetiva, e as que funcionam como adjunto adverbial a gente chama de orações subordinadas adverbiais, tá ok? Então, continuando aqui. Aí temos aqui um quadrinho, né, com um meme, né? Quando me perguntam se vou para a festa, e lembro que não perguntei para os meus pais. Aí temos aqui, o meme é estruturado em período composto por subordinação. Quando se trata de oração orações subordinadas, uma delas é a oração principal e outra é a subordinada. A principal, né? Por exemplo, quando digo assim, quando me perguntam, certo? Perguntam o quê? Então, essa primeira oração nós chamamos de oração principal. Mas veja o seguinte, ó, quando me perguntam, veja que está faltando um complemento. Veja que está faltando algo aí para completar o sentido, né? Ao dizer assim, quando me perguntam se vou para a festa. Veja que se vou para a festa é uma segunda oração que funciona como complemento do verbo perguntar. Certo? Então, essa segunda oração aqui, se vou para a festa, funciona como oração subordinada. Ela se chama oração subordinada porque está subordinada à primeira oração. Ela depende da primeira oração. Percebem? Então é exatamente isso, né? Então, repetindo aqui, o meme é estruturado em período composto por subordinação. Quando se trata de orações subordinadas, uma delas é a oração principal e outra é a subordinada. Aqui desempenha uma função sintática para a oração principal. Então, por que a oração se vou para a festa é uma oração subordinada? Porque ela funciona como complemento verbal. Presta atenção, quando me perguntam
Sim, pergunta o quê? Quem pergunta, pergunta algo, na verdade. Então, veja que o verbo perguntar exige um complemento. Aí o complemento é uma outra oração. Se vou para a festa. Então, se é uma oração que está sendo utilizada como complemento do verbo, a gente diz que ela está desempenhando o papel de complemento verbal, que nesse caso aqui seria um objeto direto, porque quem pergunta, pergunta algo. Percebem? Não, quando me perguntam se vou para a festa, e lembro que não perguntei aos meus pais. Também aqui eu tenho uma subordinação. E lembro que não perguntei. Lembro que não perguntei. Perguntou o quê? Para quem? E lembro, aliás, perdão, e lembro. Sim, lembra de quê? Lembro. Porque quem lembra, lembra de algo. Né? Então, lembro que não perguntei para os meus pais. Então, veja que a oração que não perguntei para os meus pais funciona exatamente como complemento do verbo lembrar. Certo? Então, tanto no primeiro quanto no segundo, nós temos aqui orações funcionando como objeto direto. Certo? Então, como essas orações desempenham possuem uma função sintática, né? E veja que são funções de complemento, né? Nesse caso, a gente diz que trata-se de orações subordinadas substantivas, porque são termos integrantes, pois são complementos verbais, objeto direto, né? Então, são orações subordinadas substantivas, e nesse caso são completivas diretas. Não é porque completivas diretas, porque funcionam como complemento direto, como objeto direto. Tá ok? Então vamos lá. Aí, primeira pergunta aqui. As orações, quando me perguntam e lembro, funcionam como oração principal. Como eu falei para vocês, são as orações principais, né? Que informações estão faltando em cada uma delas? Então, o que acontece? Quando eu retiro as orações principais, quando eu isolo elas, fica da seguinte forma. Quando me perguntam e lembro. Sim, perguntam o quê? Você lembra de quê? Então, o que está faltando aí, pessoal? Um complemento. Quando diga assim, quando me perguntam... Sim, criatura, pergunta o quê? Lembro... Sim, criatura, lembra de quê? Então veja que são verbos que exigem um complemento. Então, quando eu isolo essas orações principais, o que falta é um complemento, certo? Então, vejam aqui. Primeira questão, resposta. Aí vocês colocam. Faltam informações que completem, certo? Por isso que são complementos. Faltam informações que completem os verbos perguntar ou perguntam, né? Vou colocar como tá, já que está flexionado, vou botar flexionado também. E lembro. Porque são verbos que exigem um complemento, né? São verbos transitivos, pessoal. Lembram lá? Verbos transitivos, verbos intransitivos. Verbos transitivos são aqueles que exigem um complemento. Verbos intransitivos são aqueles que não necessitam do complemento, como o verbo trabalhar. Eu digo assim, João trabalha. Pronto. Não precisa de mais de uma informação. Agora, se eu digo assim, João comeu o quê? O bolo. Então, o que acontece? O verbo comer é um verbo transitivo, porque existe um complemento, enquanto que o verbo trabalhar é um verbo intransitivo. Ele não precisa de um complemento. Tá ok, pessoal? Né? E nesse caso aí, o verbo comer, o João comeu o bolo, veja que o bolo não temos aí uma preposição entre o verbo e o seu complemento, né? Então, quando um verbo não rege a preposição, quando não exige a presença de uma preposição, a gente diz que é um verbo transitivo direto, diferente do verbo gostar. O João gosta de sorvete. Quem gosta de algo. Veja que o verbo gostar rege a preposição de. Então, como temos uma preposição entre o verbo e o seu complemento, a gente chama de verbo transitivo indireto. Ok? Que a relação entre verbo e seu objeto é uma relação indireta. É o verbo que através da preposição interliga-se ao seu objeto. Por isso que é uma relação indireta. É diferente de comer. O João comeu o bolo. Comeu o bolo. Veja que a relação é direta. Tá ok? Então, voltando aqui. Essa é a resposta da primeira questão. Faltam informações que completam os verbos perguntam e lembro, né? E quais são as informações, pessoal, que completam, né? Ó, quando me perguntam qual é o complemento do verbo perguntar, se vou para a festa, então veja que é uma oração também. Então é uma oração que funciona aqui como complemento verbal. E
E no caso do segundo verbo, lembro, ó, e lembro de quê? Que não perguntei para os meus pais. Então, que não perguntei para os meus pais funciona como complemento do verbo lembrar, certo? Agora vem a segunda pergunta aqui. Analise as orações se vou para a festa e que não perguntei para os meus pais. Elas são introduzidas por quais conjunções? Então veja, pessoal, que a introdução das orações, elas não entram de forma livre. Elas precisam de um conectivo, certo? Então o que acontece? Ó, quando me perguntam, veja aqui, ó, o verbo perguntar está exigindo um complemento. Eu tenho que introduzir um complemento. Só que o que acontece? Eu não coloco vou para a festa. Não fica assim, quando me perguntam vou para a festa. Veja que não faz sentido nenhum, porque eu preciso, na verdade, de um conectivo, eu preciso de algo para acrescentar, para introduzir essas informações. Então eu utilizo conjunções. As conjunções utilizadas aqui é se e que, né? Quando me perguntam se vou para a festa e lembro que não perguntei para os meus pais. Então são utilizadas as conjunções que e se. As orações subordinadas, pessoal, devem ser introduzidas por as subordinadas substantivas e as subordinadas adverbiais, elas são introduzidas por conjunções. Já as adjetivas são introduzidas pelo pronome relativo que. Mas isso aí é algo que a gente vai ver mais à frente, né? Até então, o que a gente percebe aqui, essas orações subordinadas aqui, que funcionam como complemento verbal, elas são, ou seja, são orações subordinadas substantivas, elas são introduzidas pelas conjunções que e se, certo? Opa. Ok? Que e se são conjunções. Terceira questão. Qual o papel que as duas orações indicadas na atividade anterior exercem em relação às suas respectivas orações principais? Então, pessoal, como falei para vocês, tanto na primeira oração principal quanto na segunda, veja que as orações subordinadas funcionam como complemento verbal, porque as duas orações subordinadas funcionam como complemento verbal, né? Vejam, quando me perguntam, pergunto o quê? Se vou para a festa. Então, se vou para a festa, trata-se de uma oração subordinada, né, substantiva, porque no caso funciona como complemento verbal, e no segundo caso também. E lembro de quê? Que não perguntei para os meus pais. Veja que não perguntei para os meus pais funciona como complemento verbal. Então, tanto no primeiro caso quanto no segundo, as orações subordinadas funcionam como complemento verbal. Certo? Terceira questão. Então, resposta é: elas complementam, é isso? Elas complementam os verbos da oração principal. Ok? Não é essa função que a gente acabou de ver que elas exercem? Não é isso? Aí vem aqui a quarta questão. Relembre as funções sintáticas normalmente exercidas por substantivos e responda. Qual é a função sintática dessas orações subordinadas, né? Então, pessoal, elas, como eu falei para vocês, porque é o seguinte, por que elas são chamadas de orações subordinadas substantivas? Porque se vocês olharem lá, no caso, o complemento verbal, ou seja, objeto direto, objeto indireto, agente da passiva, no predicativo do sujeito e assim sucessivamente, são exercidas por substantivos, certo? São exercidas por substantivos. É por isso que são chamadas de orações subordinadas substantivas, porque as orações funcionam como substantivo, certo? E nesse caso aqui, nas duas orações aqui, elas funcionam como objeto direto, como mostrei para vocês, porque o verbo perguntar e o verbo lembrar são transitivos diretos. Quem pergunta, pergunta algo. Quem lembra, lembra algo. Certo? Então, elas funcionam como... exercem a função de objeto direto para a oração principal. Então, vocês colocam aí a quarta questão. Elas exercem a função de objeto direto para a oração principal. Certo? Aí tem aqui, entenda. As funções sintáticas exercidas normalmente por palavras de valor nominal são sujeito, objeto,
objeto direto, objeto indireto, predicativo, complemento nominal e aposto, certo? Então, toda vez que vocês estiverem diante de orações que funcionam como sujeito, como objeto direto, como predicativo, seja do objeto ou do sujeito, como complemento nominal e como aposto, vocês estão diante de uma oração subordinada substantiva. Porque quem exerce as funções de sujeito, objeto direto, indireto, predicativo do sujeito, do objeto, complemento nominal e aposto são termos nominais, ou seja, são termos que pertencem à classe dos substantivos. Tá ok? Aí tem aqui, continuando, né? As conjunções que introduzem orações subordinadas, as quais exercem uma função sintática com valor nominal para a oração principal, são chamadas de conjunções integrantes. São elas que e se. Então, pessoal, as conjunções que utilizamos para introduzir, presta atenção, as conjunções que utilizamos para introduzir orações que exercem funções nominais, ou seja, que exercem funções sintáticas que normalmente são exercidas por expressões nominais, ou seja, por substantivos, a gente chama de conjunções integrantes. Então, o que e o se aqui, como estão introduzindo orações subordinadas substantivas, né, a gente chama de conjunções integrantes. Tá ok? Aí, passando aqui para a página 54, temos aqui a quinta questão. Compara a frase a seguir com a que lemos no meme, né? Ou seja, aquele memezinho lá da menina, que é a menina, né? Na página anterior. Os adolescentes estudam se tiverem uma grande motivação, né? A conjunção destacada pode ser classificada como integrante. Qual a relação de sentido que ela estabelece no contexto? Então, pessoal, olha só. Preste bem atenção. Os adolescentes estudam se tiverem uma grande motivação. Nesse caso aí, pessoal, não se trata de uma conjunção integrante, né? Porque nesse caso ela não exerce a função sintática própria de um substantivo, ela está estabelecendo o sentido de condição. Porque olha só, é uma condicional. Porque é o seguinte, aqui é diferente, ó, presta atenção. Quando me pergunto se vou para a festa, então veja que o se está de fato introduzindo um complemento nominal. Aqui não, aqui preste bem atenção o sentido do se. Os adolescentes estudam se tiverem uma grande motivação. Ele está introduzindo uma motivação, uma condição. O se aqui, pessoal, é um termo condicional. Tá certo? Então, não. A resposta da quinta questão é não. Certo? Ela não se trata de um termo, de uma conjunção integrante. Não. Certo? Nesse caso, vocês colocam assim, nesse caso, ela exerce a função sintática, própria. Ela não é, nesse caso ela não exerce, perdão, pessoal. Nesse caso, o termo se em destaque não exerce a função sintática própria de um substantivo. Preste atenção que é exatamente isso, né? Própria de um substantivo, certo? Ela está estabelecendo o sentido. Qual sentido? Está estabelecendo o sentido de condição, porque é uma condicional, na verdade, pessoal. De modo que a ação proposta na oração principal se realize. Certo? Que é exatamente isso, ó. Vou ler novamente aqui, ó. Deixa eu colocar um pouquinho mais para cima, para vocês peguem direitinho, ó. Porque, ó, preste bem atenção. Os adolescentes estudam se tiverem uma grande motivação. O se aqui, pessoal, está introduzindo uma condição, porque o se aqui é um termo condicional. Não está estabelecendo propriamente uma função sintática de um substantivo. Porque lembra lá, o se, olha só, o se, assim como o que, né?
no meme, né, ela está estabelecendo uma relação sintática de uma classe substantiva, ou seja, a função de um substantivo. Nesse caso aqui, o se, ó, quando me perguntam se vou para a festa, veja que ele está aqui junto com essa oração subordinada, realizando a função de complemento de complemento verbal, que seria realizado, que seria uma função realizada por um substantivo, certo? Mas quem está realizando aqui, na verdade, é uma oração que está sendo introduzida pelo termo se, pela conjunção se. Então, nesse caso, ok, é uma conjunção integrante. Aqui não, o se ele estabelece uma condição. Os adolescentes estudam se tiverem uma grande motivação. Então trata-se de uma condicional. Por isso que o se aqui, nesse segundo exemplo aqui, os adolescentes estudam se tiverem uma grande motivação, não é uma conjunção integrante, porque não é uma conjunção. É um termo condicional. Tá, ok? Aí temos aqui. Assim, observamos que na língua portuguesa as conjunções integrantes que e se são empregadas para introduzir orações subordinadas classificadas como substantivas. Portanto, somente quando vocês estiverem diante de orações subordinadas substantivas é que vocês estarão diante de conjunções integrantes. Tá, ok, pessoal? Então, como falei para vocês, essa aula aqui é para a gente trabalhar a questão das conjunções integrantes, para que a gente comece de fato a estudar as orações subordinadas, porque a gente vai começar com as orações subordinadas substantivas, né? E nesse caso as substantivas subjetiva e predicativa. Além da predicativa, ainda tem a objetiva direta, objetiva indireta, as que funcionam como aposto e assim sucessivamente. Então, vamos começar aos poucos. Então, vamos estudar as orações subordinadas substantivas, e nesse caso as substantivas subjetiva e predicativa. Subjetivas são aquelas orações que funcionam como sujeito, e predicativas são aquelas as orações subordinadas substantivas predicativas são aquelas que funcionam como predicativo, seja do objeto ou predicativas do sujeito. Tá, ok, pessoal? Qualquer dúvida com relação às conjunções integrantes, pode me chamar lá no WhatsApp que eu estarei à disposição. Até mais.